Sejam bem-vindos à série Confiança, dia 47. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada o seu coração, invada a sua casa, invada a sua mente. Hoje nós estamos aqui para mais um versículo de meditação em confiança e mais uma dica de coisas que nós devemos fazer e nos atentar a fim de que nós possamos nos apropriar da promessa e aumentar a nossa confiança nele, em Cristo Jesus. Hebreus no capítulo 3, o verso 14, eu vou ler na Nova Tradução, que diz assim: pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos desde o princípio. Ou seja, se tem uma coisa que nós temos que entender, essa palavra tem martelado no meu coração cada vez mais forte. Ontem mesmo eu já havia separado esses versículos, essas atitudes que nós temos que ter, e eu já havia colocado permaneça para esse dia 47. E ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo do canal Arca de Acácia. Eu vou deixar aqui um izinho para que você possa entrar lá e ser edificado também por esse vídeo da missionária Jéssica, uma bênção. Esse vídeo me edificou bastante, eu espero que você seja abençoado por ele também. E esse vídeo fala sobre permanecer. E eu já tenho andado com essa palavra há muitos meses também no meu coração, permanecer. Por que tantas pessoas têm promessas? Por que tantas pessoas, a gente vê que Deus tem algo grande para elas, mas porque a gente vê poucas pessoas vivenciando coisas grandes? E não falo coisas grandes no sentido físico, de se tornar famoso, de alcançar milhões e milhares de pessoas, não. Eu falo de coisas grandes, espirituais, de dons, de talentos que muitas vezes ficam escondidos durante toda uma vida, promessas que acabam não se cumprindo. E eu pergunto, se Deus é fiel para cumprir a promessa, por que muitas vezes nós vemos vidas frustradas? E aí o que o Espírito Santo tem falado no meu coração é: o próprio Deus é fiel de fato, mas a pessoa precisa permanecer. Deus tinha promessas maravilhosas sobre Israel, mas por que Israel teve que passar 430 anos no Egito? Por que Israel teve que ser, depois que já tinha se tornado nação, por que Israel teve que ir lá ser cativo na Babilônia? Por que Israel acabou não se apropriando da promessa em sua plenitude? Porque Israel não permaneceu firme na confiança daquilo que Deus havia feito. Israel não obedeceu aquilo que Deus tinha para ele. No início era fácil, levantava-se um rei que era de Deus e era fácil, levantava-se um juiz e era fácil, mas se não tivesse alguém ali, um líder que os levasse à presença de Deus, o próprio Israel já desvanecia, o próprio Israel já desistia, e aquilo acabou fazendo com que a promessa não se cumprisse naquele determinado tempo. Então uma coisa que nós temos que entender é: nós precisamos permanecer. Eu sei que somos muito inconstantes. E isso não quer dizer que nós não podemos ter acesso à herança, ter acesso à promessa. A nossa inconstância devido à nossa carnalidade só nos mostra que nós temos que buscar. O fato de que muitas vezes nós acordamos desanimados, tristes, preocupados, com medo, não significa que a nossa confiança já foi embora e que nós podemos desistir de nós mesmos. Não, significa que naquele dia nós precisamos buscar mais, alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, alimentar o nosso espírito com oração. E é isso que nós temos que entender. A sua inconstância não deve te derrubar, a sua inconstância deve te mostrar o tanto que você precisa buscar. E eu entendo que às vezes no dia que a gente está muito mal, a gente não quer orar, a gente não quer se alimentar, mas depende de um passo nosso, um passo para chegar mais perto de Deus ou para nos afastar dele. Qual tem sido o seu passo? Eu quero te dizer uma coisa: a promessa daqueles que vão se tornar companheiros de Jesus, ou seja, aqueles que vão habitar no lugar que o próprio Jesus preparou para nós, a promessa é para os que permanecerem. Você pode ter nascido na igreja, você pode viver uma vida na igreja, você pode conhecer a palavra, você pode ter lido a Bíblia 850 vezes. Se você não permanecer obediente na confiança de que tudo que Jesus disse é de fato a palavra de Deus, de que tudo que vem de Deus é de fato aquilo que vai acontecer, cada promessa vai se cumprir do final dos tempos, daquilo que nós devemos agir. Se você não retiver de fato cada palavra no seu coração, a fim de que você não peque contra Deus e permaneça firme na confiança de que a promessa vai se cumprir e de que Jesus vai vir para buscar a sua igreja, então toda a sua religiosidade foi em vão. Nós
temos que permanecer. Aquele que continuar até o fim, aquele que permanecer até o fim, esse receberá a coroa da vida. Permaneça. É isso que o Senhor espera de nós, que nós permaneçamos firmes na convicção de que Ele é Deus e de que tudo o que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável, de que a vontade dEle é de fato melhor para aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então permaneça, não desvie os seus pés, não se perca. Jesus disse: a porta é estreita e o caminho é estreito que leva para a vida, mas a porta e o caminho que leva para a perdição é largo. Você passa assim, ó, relaxado, é tudo tranquilo, pode ir, vai, dá para ir tranquilo. Agora a porta que Jesus está dizendo que nos leva à vida, ela é estreita. Às vezes a gente vai passando, Deus vai tirando umas lasquinhas, vai nos moldando, nós vamos renunciando ao nosso eu, à nossa carne, ao nosso orgulho, à nossa vontade, mas depois, o fim é vida, é plenitude, é céu, é glória, é reino de Deus. Então permaneça, mesmo que você seja tentado, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você enfrente tribulações terríveis. Eu sei que não é fácil, mas Jesus nos disse que nos ajudaria, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a mensagem de hoje é: permaneça. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.